Queria ver com vocês aí, antes da gente começar a falar aqui um pouco mais de conteúdo, se vocês conseguiram fazer. A gente falou de dois exercícios praticamente, né? Um que era um exercício. Alguns de vocês mandaram fotos, então eu sei, mas estou perguntando como de praxe, né? Aquele exercício lá de vocês fazendo anotações de vocês no papel, é um exercício que pode parecer uma bobeira, mas que ao mesmo tempo a gente. Na verdade, os dois exercícios que eu trago na primeira aula, e eu pensei muito quando eu estava elaborando esse programa de mentoria, é justamente, eles estão voltados com o condicionamento de hábitos, né? Só que o primeiro, ele molda muito mais um alinhamento de expectativas seus. E o segundo exercício que a gente fez no gráfico, ele é pura e simplesmente você começando a dar uma pitadinha de, de, uh, de repetição de algo que é importante para o teu cérebro. E aí aquilo ali vai virar um hábito, porque isso não é um hábito ainda para vocês. O fato de vocês terem feito uma vez não é um hábito ainda. Mas o que eu quero com este exercício, quando eu falo para vocês, vocês vão no gráfico, vão procurar 3 entradas, vão colocar o contexto, o que eu quero, no fundo, com isso, é dar para vocês a experiência de como é importante gerar contexto. Por quê? Porque se vocês começarem a fazer isso repetidas vezes, de agora em diante, antes de clicar, aí sim isso vai virar um hábito. E esse hábito, ele é tão forte que vai chegar um dia, vocês vão me dizer isso lá na frente, lá. Vai chegar um dia que, por enquanto, vocês estão fazendo ainda no papel, né? Caneta, papel, mas vai chegar um dia que vocês vão fazer tanto isso, que vocês vão conseguir fazer isso na mente de vocês. Não é o momento agora, porque vocês não estão prontos para isso. E tem aluno que fala, Glauco, cara, eu pensei aqui, eu gerei contexto. Eu falo, tá errado. Você não está pronto para isso, você tem que anotar. Você tem que ter um papel, você tem que ter uma caneta. Não é bobagem. O teu cérebro só vai respeitar aquilo que você fizer e que o teu corpo praticar. Ele tem que fazer isso, né? Muitos de vocês aí fazem atividade física, ou já fizeram, tem outras atividades que vocês sabem que o hábito não é assim que se constrói. Não é só, não. Até quando você está lá na escola, é diferente quando você anota do que quando você não anota. Então, de anotar, esse ato de anotar, ele é importante para você criar hábitos. Então, por trás desse exercício que eu passei para vocês, é isso que eu quero. Mas ele não acaba aqui, óbvio, né? O que vocês precisam ter de agora em diante é o comprometimento de sempre que vocês forem estudar, né, ou mesmo fazer operações, que vocês tenham um papel e uma caneta, e que neste papel e caneta vocês anotem os pontos que vocês estão vendo no mercado. E aí, como eu falei na aula anterior, pode ser que vocês não vejam o que é o melhor movimento naquele momento. Mas você só vai saber que você não viu a coisa certa se você tentar fazer o errado. Então, você nunca vai aprumar isso aí. Então, também eu vou dizer para vocês, assim como eu falei que vocês vão, com o passar do tempo, desenvolver o DNA de vocês, vocês vão ver que quando vocês começarem a gerar contexto, vai ter gente aqui que vai olhar o gráfico diário e vai conseguir gerar um baita de um contexto. Vai ter outras pessoas aqui que nos 60 minutos vão conseguir gerar um baita de um contexto. Tudo isso tem a ver com DNA e não precisa vocês mudarem. Claro que eu vou gerar contexto, eu estou conseguindo ver aqui no macro movimento no tempo de 15 minutos. Cara, tá dando certo o contexto? Tá. Então continua, é o teu DNA. Não precisa porque o Fernando está fazendo no diário, ou o Vinícius faz nos 60 minutos, você mudar. Isso não é uma receita de bolo. O contexto ele precisa ser gerado. Agora, como você vai achar o caminho é o teu DNA. O que você acha melhor? Agora, eu prefiro procurar estruturas de topos e fundos aqui no 30 minutos, que seja. Tudo bem? Tudo bem. Você está conseguindo gerar contexto nisso? Você está conseguindo criar um padrão para tomar uma decisão se você vai comprar ou vender? Tô. Beleza, cara. Porra, ótimo. Maravilha. É isso que eu quero. E, na verdade, não é o que eu quero, é o que você precisa, que é o que eu acredito. Né? Quando a gente abre aquelas arenas ali, a imensa maioria das pessoas que estão ali, e aí, de novo, isso é uma mentoria, tem coisas que eu posso falar aqui, porque eu entendo que vocês vão ter maturidade para ouvir o que eu vou falar para vocês, e fica aqui também. A imensa maioria das pessoas que estão ali, elas querem viver de day trade,
mas elas não fazem o que precisa ser feito. Por mais que a gente esteja falando a todo momento, ó, tem paciência, olha as confluências, as pessoas, a imensa maioria está ali esperando o Glauco, o Léo, o Fernando dizer assim, compra e vende. É um fato, a gente sabe isso. Eles não estão preocupados em estudar, né? Então, não estão preocupados em tratar gerenciamento de risco. Então, assim, a gente fica triste com isso? Óbvio, porque muito mais gente poderia estar acessando esse outro nível se quisesse, independente se a pessoa está numa mentoria ou não. Vocês que estão aqui, aí não, aí o jogo é outro. Aí, de novo, vou abrir aspas aqui, é uma obrigação de vocês fazerem isso, porque vocês estão querendo acessar o próximo nível. E todos nós que estamos aqui do lado de cá, tanto eu, quanto o Léo, quanto os meninos, todos nós, de uma maneira ou de outra, geramos contexto antes de clicar. Né? Uns com a sua técnica de hard scalp, outros levando para trades para lugares mais longe, outros fazendo preço médio, outros batendo parcial, não importa, não importa, é o DNA de cada um. Mas todos nós, de alguma forma, estamos gerando contexto. Então, no programa de mentoria, a gente vai falar do nosso propósito, gerar contexto, até a nossa última aula. Então, o exercício que vocês fizeram, eu tenho certeza que todos vocês, a gente não vai corrigir, tá? Mas eu tenho certeza que todos vocês fizeram, ele serviu para isso, para que vocês se propusessem a gerar contexto. Beleza? E os papeizinhos que vocês anotaram, guardem eles na gaveta de vocês, em algum lugar seguro, e um dia vocês vão usar esse papel com muito orgulho. Na aula de hoje, o que a gente vai falar na aula de hoje? Está no nosso cronograma, é a gente falar, e é a única aula que a gente dá mais foco nisso. A gente vai falar sobre o operacional da Trader no carro. Por que tem que ser nessa aula? E aí, de novo, o cronograma ele é pensado para uma coisa se encaixar na outra. Quando eu for falar nas próximas aulas de condução de trade, de gerenciamento de risco, de outros assuntos, a base do operacional tem que estar muito forte, né? Então, eu sei que mesmo vocês tendo estudado lá os vídeos da Trader 1K, vocês estando na arena, ainda paira sempre alguma dúvida lá sobre o padrão de 3 candles, sobre a operação de 50%, sobre operações de rejeição. Então, a aula de hoje é a aula para a gente acabar com qualquer dúvida. Não pode ter dúvida quando essa aula aqui acabar, né? Do que é um padrão de 3 candles, do que é uma rejeição e mais. Como que eu utilizo essa leitura, essa técnica com a leitura de contexto. Então, a aula de hoje é para falar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui meu gráfico. E a gente já vai começar a falar aqui. Já vai começar a brincadeira já. Compartilhar a tela. Deixa eu jogar vocês aqui para cá. Vou botar aqui, senão eu vou ter que ficar olhando para o lado e não vai dar certo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui agora. Compartilhar. Apareceu o meu gráfico aí para vocês, né? Apareceu. Beleza. Vou apagar aqui essas anotações. Vou apagar aqui, tirar esses indicadores aqui rapidinho, que a gente não vai usá-los. Bom, dentro do operacional da Trader 1K, vou ocultar bem que esse aqui. Dentro do operacional da Trader 1K, existem basicamente 3 técnicas que podem ser utilizadas a depender do que o mercado esteja fazendo naquele momento. Vamos recapitular quais são elas, né? A primeira é o padrão de 3 candles. Isso aqui, na verdade, se a gente fosse resumir, o objetivo nosso é simplificar, né? Se a gente fosse resumir, isso aqui é um padrão de reversão. O padrão de 3 candles, ele nunca é um padrão de continuidade. Ele é sempre um padrão de reversão. Sempre. Ele vai ser um padrão de reversão. Tá? A segunda técnica que nós podemos usar são os rompimentos ou rejeições de 50%. Nós vamos falar sobre essas 3 hoje.
E o terceiro são rejeições de topos e fundos, que também é um padrão de reversão. Então, toda a técnica da Trader 1K se resume a essas três opções que nós temos na manga. Então, a gente não deveria ficar tão desesperado assim, e falar assim, poxa, eu tenho que gastar quanto de energia para entender o operacional da Trader 1K? Cara, eu falo para vocês, diante do que eu já vi no mercado, muito pouco você tem que gastar de energia. E se você escolher uma dessas três aqui para fazer repetidas vezes, você vai ter que gastar menos energia ainda. Como eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. Principalmente, eu vou dar uma dica que a mentoria tem que ter esse tipo de coisa também, né? Que são coisas que eu fui observando aí ao longo do tempo. Esta última técnica aqui, de rejeição de topos e fundos, eu vou dar uma dica muito importante para vocês verem como isso vai mudar muito o jogo e já vai começar a dar um quer para vocês aí no mercado, para vocês começarem a observar ela, tá? Tem um gato aqui na janela. Tem aquele que está querendo falar, parece que eu chamei aqui a porta, vai entrar ali e pegar o cachorro. Só o que me faltava mesmo. Vamos lá. Ó, então, nós temos aqui, recapitulando, a gente tem, dentro da Trader 1K, padrão de 3 candles, rompimentos e rejeição de 50% e rejeições de topos e fundos. Vamos falar aqui primeiro do padrão de 3 candles, para a gente poder observar um padrão verdadeiro, um falso padrão e por que ele é um falso padrão, que tipo de indução ele causa na gente, tá? Para não ter dúvidas aqui. Vamos aqui, deixa eu colocar no tempo gráfico aqui de 5 minutos, no índice. Vamos procurar aqui um dia qualquer aqui. Deixa eu pegar aqui um dia de janeiro para a gente ver o que a gente acha aqui. Antes de pegar o dia, vamos falar das regras do padrão de 3 candles, ainda a gente achar um exemplo. Ó, como é que funcionam as regras do padrão de 3 candles? Deixa eu tirar essa marca d'água aqui, deve ter não ficar tão poluído. Como é que funcionam as regras do padrão de 3 candles, né? O primeiro candle, ele tem algumas regras que ele tem que cumprir, né? Quais são elas? Ele não pode vir de rompimento. E eu vou já mostrar para vocês que tem muita confusão nessa questão do rompimento aqui também. Tem muita gente que confunde que rompimento é isso. O primeiro candle, ele não pode vir de rompimento. Ele também não pode vir de pullback. E ele precisa dar alvo. Esse alvo também tem muita confusão que as pessoas fazem, que raio de alvo é esse aqui, que eu também vou mostrar no exemplo para vocês, por que a gente fala que o mercado que precisa dar alvo. Isso aqui é a regra do primeiro candle, tá? São essas três regrinhas que ele precisa cumprir. O segundo candle, ele tem duas regras, tá? O segundo candle, duas regras. Quais são essas duas regras? Ele precisa rejeitar o movimento, aí o movimento vocês entendam como direção, tá? A direção que o candle 1 definiu. Ou seja, se o candle 1 está subindo, o 2 tem que descer. Se o candle 1 está descendo, o 2 tem que subir. Ele tem que rejeitar esse movimento. Só que tem uma outra regra que a gente não pode esquecer. Ele precisa voltar para dentro das máximas ou mínimas, máximas e mínimas do candle 1. Ou seja, ele não pode fechar rompendo a mínima ou a máxima do candle. O corpo dele não pode, ele pode até ter um pavio, mas o corpo dele não pode romper a máxima ou a mínima do candle 1. Tá? Então, essas aqui são as duas regrinhas do candle 2. Candle 2, primeiro candle, segundo candle. Vou já passar a palavra aí.
Só falar do terceiro aqui. Cara. E o candle 3 é o mais fácil de todos. O terceiro candle, ele precisa fazer um teste também na direção contrária à do candle 1. Precisa fazer um teste na direção contrária do candle 1. Então, essas daqui são as regras de ouro do padrão de 3 candles que a gente precisa decorar, mas a gente precisa mais que isso, entender. Pode falar, Fernando. No Candle 2 ali, a dúvida, ele tem que fechar dentro do corpo do Candle 1, é isso? Não, dentro da máxima e da mínima do candle 1. Voltar para dentro das máximas e mínimas do candle 1. Mas vamos ver na prática. Somos pavio, então. O pavio também conta. Tá. O pavio também conta. Vamos ver um exemplo aqui na prática? Aí a gente já recapitula tudo isso aqui. Olha só, vamos pegar aqui um padrão, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Esse eu acho ou um exemplo falso aqui, ou um exemplo verdadeiro que a gente olha para os dois aqui. Mercado lateral. Pronto. Aqui, ó. Vou botar o número dos candles aqui. Deixar só o número dos candles aqui, para não falar muita coisa. A gente poder se comunicar. Vamos lá. Quando a gente olha para essa estrutura aqui, o candle 7, 8 e 9 é um padrão de 3 candles. O candle 7, 8 e 9 é um padrão de 3 candles. Por quê? Porque o candle 1, vamos recapitular as regras. O candle 1 não pode vir de rompimento. Qual é o rompimento? Não é o rompimento do candle anterior, tá, gente? Porque muita gente confunde isso. Ah, mas o candle 7, ele rompeu o 6. Não é isso. O rompimento que a gente fala é a máxima da estrutura anterior. Ou seja, pela teoria de Down, e o padrão de 3 candles, ele está muito embasado na teoria de Down. Se o mercado está numa tendência de queda e ele não rompe o topo anterior, eu posso continuar entendendo que o mercado vai cair. Porque ele não rompeu o topo, ele está embasado na teoria de Down. Topos menores e fundos menores. Então, por isso que o padrão de 3 candles, ele segue essa regra. Por isso que o padrão de 3 candles, ele tenta buscar a reversão de um pivô para continuar a tendência. É isso que o padrão de 3 candles busca mostrar para a gente. Então, jamais um padrão de 3 candles pode romper a máxima do topo ou do fundo anterior. Jamais. E se vocês tiverem alguma dúvida em como localizar isso, vai marcando no gráfico, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Pronto, não fica dúvida. Tem lá tem um indicador no Profit que é topos e fundos automáticos, nem sei como é o nome lá. Eu não aconselho assim vocês ficarem dependentes dele, que às vezes ele não marca alguns topos e fundos. Eu já tentei usar no passado e eu me embananei, mas eu prefiro no olho mesmo. Mas ajuda um pouco. Então, se vocês quiserem usar, às vezes ele marca ali, mas não custa a gente fazer também, né? Topo, fundo, topo, fundo. Então, aqui eu tenho o topo anterior da estrutura, eu tenho o fundo da estrutura e ali eu tenho a máxima. Tecnicamente, o mercado não rompeu, mesmo que ele tivesse feito um pavio lá de cima. O corpo dele não pode romper a máxima anterior. É o corpo, não é o pavio. Sempre o corpo, tá? A gente sempre vai tratar do corpo. Pode falar, Vinícius. Ali, por exemplo, a contrário senso do que tu está falando, não sei se eu estou correto ou não, se eu estou interpretando isso que eu quero esclarecer. Ali no 31, 32, 33, a gente, ele é um falso, né? É um falso... Você está com traços de um trader ansioso, hein, Vinícius? Eu estou falando de uma coisa, tu já está falando de outra. Você está com ansiedade aí. Relaxa. Vou chegar lá. Eu vou falar de um falso movimento. Foca aqui no movimento verdadeiro. Vamos já falar do falso movimento, só para poder não botar a carroça na frente dos bois. Mas sim, respondendo a tua pergunta, porque eu sou um coração de manteiga, sim, ali é um falso padrão de 3 candles, tá? Mas eu vou já voltar lá para dar um exemplo para vocês. Então, o padrão original, ele não pode romper topos ou fundos anteriores.
Não tem margem. E aqui, gente, tudo que eu falar são regras, tá? Regras. Não existe, não. É regra. Mercado, Glauco, mas o Candle 8, ele rompeu só um pouquinho o 112 ali. Não importa. Rompeu, já era. Quebrou a regra. Não quero ver mais um padrão de 3,500 aqui. Posso até buscar uma rejeição, mas padrão de 3,500 não é. Tá? Qual é a outra regra do Candle 1? Ele não pode vir de pullback. Ele não pode vir de pullback. Quando você olha, esse movimento aqui do Candle 2 até o Candle 8, tem pullback? Não. Zero. Zero pullback. O mercado subiu em linha reta, praticamente. Então, Candle 1 respeitou a primeira regra de não romper, a segunda regra de não vir de pullback, e tem a terceira. A terceira regra é sempre a mais subjetiva de todas, que é o tal do dar alvo. E eu vou aqui já dar também uma dica para vocês. Não se apeguem muito a ela, porque ela não é a mais importante do Candle 1. O dar alvo, ele se torna muito importante quando o mercado ele vai, por exemplo, numa região de prior code. Por exemplo, deixa eu botar aqui os prior codes aqui, só para ver um negócio, se ele deu algo aqui em algum prior code aqui. Tem que marcar o olhinho aqui. O mercado, por exemplo, quando ele vai numa região de prior code, quando ele vai numa região onde, nesse caso aqui, por exemplo, o mercado deu alvo aqui, numa região de interesse importante. Quando você vê esse tipo de coisa, significa que o dar alvo, o mercado pode estar usando algum ponto da estrutura como suporte e resistência. Mas não se apeguem a isso, porque o mais importante é a regra 1 e a 2. O dar alvo, ele é subjetivo. Às vezes, o mercado não vai dar alvo em lugar nenhum, não tem nada ali, não tem prior code, não tem nada. Vai falar assim, caraca, não é um padrão por conta disso? Não, ele continua sendo um padrão. Então, o dar alvo é uma gíria que a gente usa, porque quando o mercado ele dá alvo numa região de suporte ou resistência relevante, fica mais bonito ainda. Fica mais bonito ainda. Padrão, tá? Então, o Candle 1, ele cumpriu essa missão. Qual é a regra do Candle 2? A regra do Candle 2, deixa eu apagar esse monte de rabice aqui que eu fiz. A regra do Candle 2, que aqui nesse caso aqui seria o Candle 8, ele precisa voltar para dentro do Candle 1 e ele tem que fechar entre a máxima e a mínima do Candle 1. O corpo dele tem que fechar entre a máxima e a mínima. Quanto mais para cima dos 50%, aí são dicas, tá, que eu estou dando para vocês, tá, gente? Aqui aí é tempo de tela, aí é coisas que eu observo no mercado. Quanto mais para cima dos 50% do candle ele fica com o corpo, melhor ainda. Mas eu não estou aqui dizendo que se o corpo do candle 8 estivesse lá embaixo do 7, não daria certo também, tá? Eu estou dizendo para vocês que quanto você tem aqui, 50% do candle 7, está aqui, ó. Quando ele fica acima desse 50%, melhor ainda, tá? Então, o candle 8, ele volta e ele rejeita o movimento. Primeira regra do candle 2. Segunda regra, ele tem que fechar entre as máximas e as mínimas do candle 1. Se, por exemplo, o candle 8 tivesse fechado aqui, ó, rompendo a mínima do 7, não tem como ver padrão de 3,500. Eu explico para vocês por que não tem. Porque lá no micromovimento, num minuto, isso aqui pode se tornar um pullback para subir. Por isso que não dá para você confiar se ele romper a mínima do candle 7. É por esse motivo, tá? Então, e outra coisa que eu vou falar para vocês. Ninguém tem bola de cristal para quando o candle 7 se forma, você já falar assim, nossa, vai aparecer um padrão de 3 candles aí. Não tem como, é impossível. Ninguém tem essa bola de cristal. O padrão de 3 candles, ele só começa a ser identificado a partir do candle 2, só. Candle 2 fechou. Quando você vai ficando um pouquinho mais safo aí no mercado, quando o candle 2 está em formação, você já começa, às vezes vocês percebem lá que o Léo, eu estou falando, vai dar um padrão aí. Por quê? Você já começa a entender que o mercado deu alvo, você já começa a entender que ele não rompeu o topo anterior, você já começa a entender que o mercado está subindo sem pullback. Aí você vai juntando as fichas. Aí você fala assim, rapaz, se o candle 8 voltar para dentro, aí fica legal. Mas o normal no começo é que você começa a ver o padrão a partir do segundo candle. E aí o terceiro candle, que é o candle 9 dessa estrutura aqui, ele faz um teste.
E aí tem uma polêmica, sempre que o pessoal fala, qual é o tamanho desse teste? Né? Quanto que o mercado tem que testar? E eu respondo para vocês, não tem isso. Não tem um tamanho, não tem um tamanho de pagar, ele tem que testar 30 pontos, 50, 100 pontos. Às vezes você vai ter, aí eu vou falar para vocês, quanto maior o teste, melhor é. Também tempo de tela. Quanto maior o teste, melhor. Por exemplo, hoje nós fizemos uma operação lá na Arena FX dessa forma. Lá, né? A gente entrou, vendeu o Gold. Olha o tamanho do pavio que o Candle fez antes de descer e levar. E aí vocês viram que o mercado pagou praticamente um pavio com um Candle só, a nossa operação. Então, assim, quanto maior for o teste, mais você pode fobar aí na frente, que vai pagar. Deixa esse negócio aí que vai pagar. Não quer dizer que se for um teste pequeno, ele não vai também. Tá? O importante é que haja um teste. Por que a gente fala do teste? O teste, ele é uma indução, um micromovimento de vendedores. A gente está olhando o mercado num fractal de 5 minutos, mas o mercado se move segundo a segundo. Vocês terem ideia, tem robô de alta frequência de banco que trabalha a cada 10 segundos, ele toma uma decisão. Então, o mercado, ele se move a cada segundo. A gente que está olhando ele a cada 5 minutos. Então, este movimento aqui, dentro do tempo gráfico lá de 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, ele é uma indução de compradores. Aí a gente vai lá nos 5 minutos, dá uma filtrada nessa poluição que tem e fala assim, não, deixa ele subir um pouquinho que aí eu vendo. Então, este teste aqui, ele é suficiente. Ah, e tem mais um detalhe que eu vou falar para vocês. Às vezes, o Candle 2, ele tem um mega pavio assim, ó. Aí ele volta para dentro do Candle 1. É normal, nestas situações, que o terceiro Candle praticamente não tenha teste. Por quê? Por uma coisa que é óbvia. Porque o Candle 8 já raspou o book todo. Não tem mais ordem ali em cima. O Candle 8 já foi lá e já raspou tudo. Então, pode acontecer que se o pavio do Candle 8, do Candle 2 for muito grande, não esperem um teste muito grande do Candle 3. Porque na maioria das vezes isso não vai fazer, porque o 8 já pegou todas as ordens que tinha ali para cima daquele movimento. Tá? Então, são dicas que eu trago aqui para vocês. E aí, depois, beleza. Aí, identificou o padrão de 3 candles, a formação? Aí, aquela velha história lá, né? Deixa eu tirar aqui os pior codes da vida aqui. Aonde que eu vou colocar minha ordem? Pô, você vai posicionar sua ordem descolado da mínima do Candle 2, sempre, e o teu stop vai ser na máxima do Candle 2. Stop ali e ordem aqui. Pronto. E aí você espera o mercado se desenvolver, né? Qual é o alvo, né, intermediário desse trade? 50%, né? Você tem aqui, né, você traça aqui uma FIBO, então o Candle 11 foi lá no 50% do movimento, pagou. Candle 13 voltou lá, se você bateu eventualmente uma parcial aqui tranquilo, você descolou teu preço médio, ou não, ó, poxa, eu não bati parcial não, meu DNA é o seguinte, meu irmão, eu vou cheio aqui, e pego o meu stop lá, ou eu não bato parcial. Conselho que eu dou para vocês, né? Para se operar mini índice, falando especificamente de mini índice brasileiro, é melhor que vocês batam parciais. É melhor. Se vocês forem operar um gold da vida, commodities em geral, criptomoedas em geral, não tem essa necessidade absurda que tem no mini índice. Mas, tanto o mini índice quanto o mini dólar brasileiro, é melhor que vocês utilizem sistema de parcial. Tá? Ou, para o mini dólar em específico, que vocês peguem takes cheios, mas de, no máximo, 8 a 10 pontos no dólar. Porque esta é a frequência. Eu vou falar um negócio para vocês lá na aula 5, para o dólar, especificamente para o dólar, tá? Vocês vão ficar em choque quando eu mostrar para vocês umas estruturas de canal que o dólar tem. Vocês vão ficar em choque. O negócio é violento, tá? Falei com o Paulo uma vez, o Paulo ficou incrédulo. Então, o índice, ele trabalha com muita indução e manipulação. É assim que funciona. Por quê, Glauco? É porque o índice é malvado? Não. É porque o índice tem pouco volume financeiro negociado. Só por conta disso. Então, qualquer um de nós que tiver 10 milhões de reais aí sobrando na conta bancária, consegue jogar o índice para cima ou para baixo. Rapidamente no Candle, né? Experimenta com 10 milhões de reais você tentar movimentar um Nasdaq da vida. Não vai fazer nem costas. Não faz nada. Mas o índice brasileiro é possível. Então, é normal que a gente... É por isso que o índice quer vir lá embaixo. Mas antes dele vir lá embaixo, ele vai lá em cima 10 vezes para depois lá embaixo.
né? Então, é uma característica do índice. Pode falar, Carlos. Glauco, o terceiro candle aqui, tu colocaste assim, ó. O candle, ele precisa fazer um teste na direção contrária à do candle 1. Isso. Deixa eu ver se eu entendi, então, porque na verdade aqui o candle 1 ali... Teste, não, eu acho que eu falei errado. Eu deveria ter escrito, ele vai na direção contrária do candle 1. Eu falei teste, foi? Não, o teste é na mesma direção do candle 1. Deixa eu ver aqui, se eu botei, eu vou corrigir, que tá certo no vídeo, tá? Deixa eu ver. Anotei aqui, ó. O candle 3, teste, tá errado, tá? Desculpa aí minha falha. Não é teste, é na direção contrária. É na mesma direção do candle 1. Beleza. Então, na mesma direção do candle 1, tá? O teste dele. Aí ele se movimenta, o corpo dele na direção contrária, tá? Beleza. Tá, aí voltando aqui, cadê? Aqui. Aqui. Beleza, aí você veio aqui, bateu a sua parcial, né, fez aqui a tua parcial. O que nós vamos aprender na mentoria é justamente isso. Vocês, com o passar do tempo, vocês não têm que ficar batendo parcial com 30 pontos. Vocês vão buscar bater parcial lá em gatilhos mais relevantes, lá nos 50% da vida, são parciais mais longas. Porque se você bate uma parcial aqui nos 50%, tu tem preço médio para segurar essa operação aí tranquilamente no índice. É outro jogo no índice, entendeu? Você consegue suportar a oscilação que o índice tem. Só que eu quero falar um negócio para vocês. Essa aula aqui, eu não estou falando sobre contexto. Acho que é uma das poucas aulas que eu não falo sobre contexto com vocês. Mas tudo isso que eu estou falando aqui tem que estar dentro de um cenário de contexto. Por quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês desse padrão de 3 candles. Vamos supor que você viu esse padrão de 3 candles em formação. Aí você está estudando o mercado, como tem que ser, né? Você está gerando contexto, e você vê o que do índice? Você fala assim, caraca, olha de onde esse índice está vindo aqui, meu irmão. Olha isso aqui, mercado caindo. Então, eu quero vender. Faz sentido. Agora, e se fosse o contrário? E se você estivesse vendo o mercado subir aqui, e aí aparece aqui vamos supor que ele veio aqui, não rompeu o topo, bonitinho, como manda um padrão de 3.500, e aí aparece um padrão de venda. Não muda o contexto? Tu até pode decidir vender, não tem problema, mas você sabe que a probabilidade é disso aqui ser uma onda de correção na tendência. Então, você não vai buscar um trade aqui de 500, 200, 300 pontos. Isso aqui é uma venda de oportunidade. Ou você pode simplesmente olhar para a tua leitura de contexto e falar assim, beleza, padrão, parabéns, eu sei que você existe, mas eu não quero operar você aí nesse lugar. Pronto, você tomou uma decisão. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje da técnica da Trader 1K, vou até escrever aqui, ó. Tudo que a gente vai falar, aquilo que eu anotei lá no final, lá, vou voltar lá no final, que eu anotei. Aqui, ó. Isso aqui que eu anotei, precisa vir um negócio antes, chamado contexto. Que o Léo chama de confluência, né? Eu gosto do nome contexto. O contexto mais a nossa técnica, o resultado disso aqui vai ser a tua decisão de tomar risco no mercado. Tem mais coisas depois disso aqui, tá? É que lá no final vocês vão ver que a gente vai ter um script de um trade de sucesso. Isso aqui são os 2 passos iniciais de um trade de sucesso, digamos assim. Vocês vão ver que lá na frente, depois aqui da técnica, vai vir gerenciamento de risco. Depois de gerenciamento de risco, vai vir condução de trade. Depois da condução, então, tem alguns pontos, algumas caixinhas para frente desse timeline que eu vou traçar com vocês aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que esse carinha aqui, sem esse carinha aqui, não serve de nada, tá? Né? Senão você vai ficar que nem um zumbi lá na sala procurando um padrão de 3 candles. E aí você nunca vai entender, né? E vocês notam que nós mesmos não falamos isso na sala. A gente fala, tem um padrão de 3 candles aí, mas, o mercado está vindo ali. Às vezes aparece um padrão, o próprio Léo às vezes fala assim, pô, cara, eu não quero não, vamos fazer esse padrão de 3 candles aí não. Por quê? Porque ele está olhando o contexto.
Então, a técnica ela é importante, a aula é sobre isso, para a gente saber identificar, mas ela fora do contexto, ela é nociva, ela não é que ela vai te prejudicar, mas ela vai te deixar um pouquinho alienado na frente do gráfico, tá? Só abrindo chamando a atenção disso para vocês, tá? Então, voltando lá para aquela operação que a gente estava vendo, poxa, beleza, vi aqui um padrão de 3 candles verdadeiro, vendi, tive sucesso. Mercado foi para onde? O mercado foi lá no fundo do movimento, não foi, ó? Foi lá no fundo do movimento. Beleza, o objetivo do padrão se cumpriu. Depois ele subiu de novo. Aí agora, vamos falar daquele ponto que o Vinícius colocou lá, que é importante, que eu estava de olho nesse movimento aqui também, tá, Vinícius? Quando o mercado sobe aqui, ele chega lá no... Vamos pegar aqui como exemplo o próprio candle 31, 32 e 33 que o Vinícius falou. Para quem não está com os olhos treinados, este padrão aqui pode parecer um padrão de 3 candles. Porque você tem o 31 subindo, o 32 voltando para dentro do movimento e o 33 fazendo um teste. Só que, por tudo que vocês acabaram de ouvir ou falar, vocês não podem cair nesse erro. Por quê? Porque ele desrespeita, no primeiro candle, todas as regras. Se ele já desrespeita no primeiro candle todas as regras, nem precisa gastar minha energia com o candle 2 e 3. Ou seja, aqui no primeiro candle, o mercado, o que é isso aqui? Não, pullback. Pullback. Já era, não tem padrão de 3 candles. Ah, mas não tem padrão de 3 candles. Acabou. Não tem essa de vou tentar dar um jeitinho na regra. Acabou, não tem mais padrão de 3 candles. Além de tudo isso, você tem aqui o rompimento de estrutura. Olha o topo anterior sendo rompido pelo candle 31. Acabou, já era. Não tem padrão de 3 candles aqui. Beleza, Vinícius? E aí, automaticamente, se anula a visão do padrão de 3 candles. Tá? Então, esse aqui é um bom exemplo de um falso padrão. Para quem não está com os olhos treinados, vai vender. E aí, de novo, por que o mercado, por que você não pode ver um padrão de 3 candles quando vende pullback? Porque o padrão de 3 candles, ele segue a norma da teoria de Down. Se o mercado está fazendo pullbacks, isso aqui é só mais um pullback para ele subir, exatamente o que ele fez agora. Exatamente o que ele fez agora. Tá? Aí eu quero dar um terceiro e último exemplo para vocês, assim, nem sempre, tá, gente, o padrão de 3 candles vai ser bonitinho assim, tá? Nem sempre, esse aqui é de livre, esse aqui, mas, sei lá, 30% das vezes ele vai ser bonitinho desse jeito aqui, tá? Na maioria das vezes, o padrão de 3 candles, ele vai ser parecido com esse carinha aqui, ó, o 50, o 51 e o 52, que também é um padrão de 3 candles. Porque se vocês notarem, ele também respeita a regra. Olha só. Olha o candle 49, 50. Não rompe a máxima anterior. Não rompe a máxima anterior. O candle 51, ele fecha dentro da máxima e da mínima do 50 e o 52 faz o teste. Isso é um padrão de 3. Ah, não é meio xoxo isso aí, né, não? Mas é um padrão. Então, na imensa maioria das vezes, vai ser algo nesse sentido, tá? Então, isso aqui é um padrão de reversão. De movimento. Tá? Então, esse aqui é um padrão de 3 candles verdadeiro. Tá? Isso aqui já não é legal. Isso aqui você pode falar, legal, aqui o candle 58, 59 e 60 é um padrão? Não. Porque nesse caso aqui, apesar do 59 não ter rompido lá em cima a máxima anterior, o 60 já rompeu a mínima de 59. Descaracteriza um padrão. Por mais que a gente esteja vendo o mercado descer. O segundo candle não pode romper a mínima do candle anterior. Porque, fatalmente, o mercado poderia se cansar de descer e começar a voltar a subir aqui. Tá? Alguma dúvida sobre a regra do padrão de 3 candles? Eu volto de novo. Senão a gente já vai para os 50% aqui. E depois a gente pula por rejeição, que é o que eu estou me coçando para contar para vocês. Beleza? Podemos passar? Vamos lá. Vamos falar agora das regiões de 50% no gráfico. Deixa eu apagar aqui esse monte de anotação aqui. E vamos buscar, deixa eu buscar aqui um outro momento aqui. Vamos buscar aqui um outro momento para a gente entender principalmente o que é a rejeição dos 50% e o que é o rompimento dos 50%, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que você está, vamos pegar aqui esse movimento aqui que está meio feio aqui, uma lateralização aqui. Você vê que o mercado começou a descer, né? Estava vindo lá de cima de uma queda, aí ele começou a descer e rompeu aqui a máxima anterior.
Aí você fala assim, rapaz, tá estranho esse negócio aí, hein? Mercado caindo de novo. Primeiro contexto, depois a técnica. Mercado caindo, parou de romper as mínimas ali, começou a romper máxima, ele veio aqui nessa região. Beleza, que região é essa aqui? Aí entra a nossa amiga Fibonacci. Aí você vem aqui, traça uma figurinha aqui, ó, da máxima e da mínima, e aí você vai chegar à brilhante conclusão, se você está olhando aqui, que o mercado rejeitou 50% do movimento. Isso aqui, se você decide comprar, tá correto, que tem contexto, porque você está vendo justamente o mercado vindo de um rompimento de máxima, não está voltando para renovar mínimas, e o mercado volta lá para o topo para pagar o que ele tem que pagar. Por um trade de rejeição de 50%. Num trade de rejeição de 50%, você vai buscar o primeiro candle desse padrão aqui, ele precisa dar alvo no 50%, e tem que haver um candle que rejeite os 50%, como eu acabei de falar, que nesse caso aqui é o candle 109. E aí, de novo, diquinhas que eu vou dando para vocês. É ideal que o candle que vai rejeitar os 50% fique pelo menos com um paviozinho para baixo dos 50%. É o de livro. É o de livro. Se o candle vem aqui e ele vai lá embaixo dos 50, ou seja, o corpo dele induz vendedores aqui, e ele volta deixando um pavio abaixo dos 50, é perfeito para você procurar um trade de compra, nesse caso aqui, colocando o teu stop ali embaixo. E aí tu pode eventualmente comprar aqui no candle 110, acima do 109, ou não sei, em algum desses candles aqui, né? Então, e aí como que é o trade de rompimento? Qual é a diferença do trade de rompimento? Que é importante falar para vocês. Vamos supor que o mercado, você está vendo aqui, o mercado, poxa, não, eu estou gerando contexto, o mercado foi, renovou o fundo, mas rompeu o topo. Vamos supor que esse mercado tivesse passado para baixo dos 50%. Se o mercado passou para baixo dos 50%, o que ele não pode fazer para que você continue pensando numa compra? Ele não pode romper fundo, né? Ele não pode romper fundo, pela teoria geral. Ele não pode romper aquele fundo ali. Se o mercado não faz isso e volta para cima dos 50%, você pode comprar por um trade de rompimento dos 50%. Nesse caso. Você precisa, óbvio, que tenha um candle que rompa os 50%, e um segundo candle que faz a mesma coisa, faz um testezinho aqui, ó, induz aqui vendedor, depois ele sobe. Então, essa é a principal diferença de um trade de rejeição para um trade de rompimento. Por que é importante vocês saberem a regra de um trade de rompimento? Porque se esse mercado tivesse feito aqui, ó, um fundinho menor que aquele fundo, se ele vier aqui romper, o que ele está fazendo, na verdade, é chamando compradores para que ele volte a cair. Ó, o que ele está fazendo, o que ele está tentando te induzir é esse aqui, ó. Vou pegar aqui esse topinho aqui. É isso aqui que ele está te induzindo, tá? E vou falar para vocês, o índice faz demais isso aqui. Demais. Por isso que é importante vocês estarem alinhados com o contexto. Ah, Glauco, ele foi lá embaixo, fez um paviozinho, mas não rompeu. Voltou para cima dos 50. É compra. É compra, porque ele rompeu 50 e não rompeu o fundo anterior. Aí você procura uma oportunidade de compra. Qual é? Aí, de novo, eu vou falando ao longo das aulas várias coisas que eu percebo no gráfico. Eu, Glauco, nos 50%, não gosto de fazer trades de rompimento, apesar de estar ensinando para vocês. Por quê? Porque os stops são muito longos. Os stops são muito longos. Então, geralmente, dificilmente, eu não faço esse tipo de trade, mesmo que o mercado esteja respeitado aqui a mínima, e às vezes ele vai sem mínima. A não ser que esse movimento anterior aqui seja um movimento de uma amplitude pequena. O meu stop não vai ficar muito longo. Aí eu me arrisco. Então, assim, todas as vezes que eu vou fazer, e aí eu vou até falar uma curiosidade para vocês. Quando eu entrei na Trader 1K, que eu percebi isso aqui, olhando muito gráfico, eu passei 2 meses, praticamente, só fazendo trade de rejeição de 50%. Só essa operação. Porque o mercado faz isso aqui toda hora, tá, gente? Toda hora ele faz isso aqui. De rejeitar 50% de alguma coisa. E aí, mais uma dica, vou já passar, Fernando, só para não perder a linha de raciocínio aqui, senão eu esqueço depois. Mais uma coisa que eu queria falar para vocês. O 50%, ele não é um setup, ele é só uma régua.
Porque assim como vocês têm aqui, ó, esse 50% que o mercado está rejeitando, você também tem, por exemplo, esse outro 50% aqui, ó. Também é um 50%. Tudo aqui é uma região. Então, eu gosto de usar muito essas regiões de 50% para trás para definir alvos. Então, por exemplo, se eu comprasse aqui nesses 50%, imediatamente eu vou olhar para o pivô anterior, ou seja, todo fractal está contido dentro de um outro movimento, todos, no day trade. Então, se eu compro aqui, qual é a primeira coisa que eu faço? Olho para trás, vejo qual é o topo e a mínima anterior, traço uma FIBO e eu quero saber onde é que está os 50%, porque 50% é região de equilíbrio, gente. Sempre vai ser. Quando o mercado chegar nesse 50%, eu vou bater uma parcial, eu estou operando mini índice. Então, fica a dica para vocês. Quando vocês entrarem nesse tipo de trade aqui, qual é o 50%? Assim como eu também tenho um 50% ali em cima. Eu também tenho esse 50% lá em cima. Que se eventualmente eu decido conduzir esse trade e o mercado vai, olha onde que o mercado vai aqui, ó. Vocês acham que é coincidência? Não tem coincidência. Entendeu? Então, essa dica, vocês vão assistir, vocês vão me prometer que vocês vão assistir essa aula de novo, vocês vão pegar essa dica mais uma vez, mas essa dica aqui, cara, é muito forte, tá? Ela é muito forte. Entrou num trade, traça Fibonacci para os topos e para as linhas anteriores, e marca linha nesse 50% aqui. Eu faço muito isso lá no previsão de alvos. Demais. Lá no previsão de alvos, para definir alvos de movimentos. Tá? Pode falar, Fernando. Eu só fiquei com a dúvida, Glauco, de como é que tu faria justamente para definir o teu alvo, né, o teu take, numa operação como essa que tu estava demonstrando. Mas agora tu já explicou, né? O normal dessa operação, tirando essa dica que eu acabei de dar para vocês, é assim, se você comprou no 50, o teu alvo é na máxima do movimento. Na máxima da FIBO, né? Do movimento, sim. Na máxima da FIBO. Só que eu estou ensinando como é que vocês buscam alvos maiores, é isso que eu quero na mentoria. Como é, Glauco? Pô, Glauco, lá naquela máxima ali, eu quero bater a parcial. Como é que eu faço para pegar trades maiores? Traça Fibonacci nos pivôs anteriores. Nos pivôs anteriores. Tá? É batata. Glauco, Batata. Oi. Glauco, também temos no contexto os pavios anteriores. Se a gente olhar Sim. aí, temos aí o pavio do 71, que mais ou menos bate no 100% dessa FIBO. Lá em cima também temos outros pavios. Isso é contexto, né, Ricardo? O que é essa região aqui, ó? Se eu traçar aqui, como é o nome dessa região que eu já ensinei para vocês? Como é o nome dessa região aqui em azul? Região de interesse. Interesse, né? Interesse. Onde é que o mercado volta aqui na frente? Contexto. Por isso que eu falo para vocês que a gente tem que juntar tudo na mesma panela, tá, gente? Não pode ser só uma FIBO, não pode ser só uns 50%. Imagina que eu fui sagaz o suficiente para traçar essa FIBO, eu fui sagaz o suficiente para traçar uma FIBO aqui nesse topo, e eu vejo que aqui tem uma região de interesse. É lógico que eu vou bater uma baita numa parcial aqui, porque eu sei que ali pode ser um ponto de resistência para o mercado. Então, isso que você está falando dos pavios, Ricardo, que são o que a gente chama de gatilhos, né, dentro do nosso operacional, forma uma baita de uma região de interesse aqui, ó. E essa região, vocês querem ver o negócio? Essa região aqui, se você jogar ela para frente, ó, ela vai continuar sendo importante para algum momento do mercado. Em algum momento ela também vai ser importante, porque ela é uma região de equilíbrio do preço. Então, se você, por exemplo, você está vendo que o mercado está caindo aqui, né? Vamos dar um pouquinho o assunto aqui, só para falar, eu falei que não ia falar de contexto, mas só para falar isso aqui, ó. O mercado está caindo, está caindo, está caindo. Opa! O mercado não rompe topos anteriores relevantes aqui nesse movimento. Opa, beleza, rompeu o topo aqui. Qual que é a obrigação desse mercado? Agora ele tem que fazer isso aqui. Ele rompeu o topo. Se ele rompeu o topo e não continuou, isso aqui é o quê? Manipulação. Se isso aqui é manipulação, onde é que está a liquidez? Onde é que eu tenho que desconfiar que a liquidez está para baixo? É contexto. Não é o que eu quero falar nessa aula aqui hoje, tá? Estou adiantando o assunto, né? O que eu quero falar para vocês aqui é realmente sobre, nesse momento, o que eu quero falar para vocês é sobre os 50%.
Então, 50% tem a ver com FIBO. E o que eu quero que vocês fixem dessa aula é assim, vou entrar num trade de rejeição ou de rompimento? A escolha é sempre sua. Eu estou dizendo para vocês que os trades de rompimento geralmente são mais arriscados e com stops maiores. Geralmente. Aí você toma uma decisão, não, pô, beleza, mas dentro de um contexto aqui, estou vendo que o mercado vai explodir para cima, cara. Tudo bem, não tem problema. Né? Os dois estão certos. Eu não estou dizendo que um está errado e o outro está certo. Os dois estão certos. Os dois estão certíssimos. Um é mais arriscado e o outro é menos arriscado. Aí vai entrar no que eu falei para vocês, DNA. Só me façam um favor. Não fiquem tentando mudar o que vocês fazem já está dando certo. Não que eu quero que vocês fiquem engessados, mas no começo isso não é bom. No começo isso não é bom. Se você está acostumado a olhar para isso aqui, fazer um tradezinho de rejeição e ler o contexto, cara, faz isso aí por meses, por semanas. Não fica mudando toda hora, não. Porque isso aí para você, para performance, não é legal. Aí depois tu vai se aventurar, aí tu vai num simulador, né? Porque tu já está com a base do conhecimento. O conhecimento é teu, ninguém vai tomar. Depois tu vai se arriscando. Pô, Glauco, eu vou fazer um padrão de treino. Por exemplo, eu falei para vocês, eu passei 2 meses fazendo isso aqui. E eu ficava enchendo o saco toda hora. Eu falei, eu estou fazendo dinheiro só na rejeição de 50%. Toda vez eu fazia o mesmo trade. Aí chegou um dia que eu falei assim, pô, tá chato já, tá bem monótono, eu quero me arriscar um pouquinho mais. Aí eu fui atrás de fazer outras coisas, né? Fazer outras coisas. Mas só isso aqui já é suficiente para vocês entenderem. Aí, além disso, guardem essa dica da região de FIBO anterior de 50% para vocês traçarem os alvos de vocês. Isso é muito forte, é bater parcial. Vamos supor que você comprou aqui, sei lá, com 3 contratos. Cara, bate uma parcial aqui, bate uma na próxima FIBO e tenta levar o alvo para uma FIBO anterior. Porque se a gente for olhar todo esse movimento aqui, deixa eu apagar aqui esse monte de coisa que eu risquei aqui, ó. Se a gente for tentar deixar aqui mais limpo, imagina que a gente quisesse definir os alvos aqui do mercado. Então, aqui, ó, eu tenho o meu ponto de entrada, aqui, ó, eu tenho aqui o meu ponto de entrada, eu tenho aqui um alvo, topo anterior, sempre partindo do mesmo fundo, né, gente? Sempre partindo daqui a FIBO, tá? O que muda, nesse caso aqui, são as máximas. Eu tenho aqui uma outra FIBO naquele topo ali. Eu tenho aqui uma outra FIBO naquele topo lá. Onde é que o mercado vai ali? Vocês percebem? Então, por quê? Porque o mercado, eu falo isso para a galera, eu só não entende, né? Mas eu entendo. Entendo eles não entenderem, mas vocês que estão aqui na mentoria, não pode dar esse luxo, não, eu vou ficar muito puto com vocês. Vocês precisam entender que 50% é equilíbrio de preço. E o mercado, ele sempre busca o equilíbrio. Ele sempre busca o equilíbrio. Sempre. A gente opera o desequilíbrio, mas ele sempre busca, porque é no equilíbrio que se fecha posições e se abre posições. É lá que se monta, que os institucionais vão montar o seu risco. E a melhor e mais fácil forma de você buscar achar as regiões de equilíbrio no gráfico é você olhando para as máximas anteriores e para as mínimas anteriores. No dólar, isso é um pouco diferente. No dólar. Vou falar de dólar depois, não é agora. Durmam com essa dúvida aí. Tá? O dólar é diferente. O dólar tem um negócio de frequência que eu vou ensinar vocês a calcular depois. Mas aqui não. Aqui é só máxima, mínima e 50%. Só isso. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida dos 50%? Que eu vou pular agora para o trade de rejeição. Pode falar, Carlos. Mas, ô Glauco, então, a gente viu numa aula inicial ali que as regiões de interesse, elas são as regiões de equilíbrio, né? Isso. Tá, então quer dizer que todas as regiões de interesse, ali onde teve vários toques, sempre vai ser uns 50% de um movimento anterior? Toda região de interesse é uns 50%, mas nem todo 50% é uma região de interesse. Toda região de interesse vai ser uns 50% de um fractal, toda, sem erro. Mas nem todo 50% num micromovimento vai ser uma região de interesse. Porque nesse caso aqui, essa manipulação aqui que tu marcaste aqui como 50%, ela não é uma região de interesse, né? Ou não é. E por isso que eu estou falando. Nem toda região no micromovimento de 50% vai ser uma região de interesse. Porque senão o mercado seria formado só disso, né? Agora, toda região de interesse vai ser uns 50%.
Mas se tu olhares aqui para trás, aqui essa região de manipulação não pega esses topos aqui atrás, aqui nessa região de interesse aqui atrás aqui? Por exemplo, isso aqui é uma região de interesse, no 50%, tá vendo? E a manipulação deu ali, né? Isso. Só que essa daqui você já não consegue ver uma região de interesse nela. Ela está no meio da lateralização só. Entendeu? Então, verdade. toda região de interesse vai ser um 50%, toda. Mas nem todo 50% vai ser uma região de interesse. Esse hackzinho que eu estou trazendo para vocês aqui, do 50%, ele vai funcionar muito no micromovimento, para definir os alvos. No macromovimento, não adianta ficar traçando fio assim, porque não vai funcionar. É mais ali na condução do trade mesmo, nos 5 minutos, no 1 minuto da vida. Isso aqui vai funcionar. Agora, no macromovimento, não funciona, não. Tá, beleza. Beleza, então vamos lá. Beleza, falamos aqui do 50, falamos do padrão de 3,500, agora eu quero falar da última técnica, digamos assim, que a gente tem, né? São 3 que eu falei para vocês no começo, que são as rejeições de topos e fundos. Essas daí, elas são, eu diria, as mais fáceis da gente buscar trades. Mas elas só ficam fáceis se vocês olharem elas conjugadas com 1 minuto. Por que eu estou falando isso? Porque assim, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Quero mostrar para vocês na prática aqui, de janeiro. Ó. Imagina o seguinte, imagina que você está vendo o mercado aqui subir. Subir aqui no dia 14. Topo, fundo, chegou lá em cima. O mercado foi lá em cima, né? O que é que eu falei para vocês? Vocês têm que juntar tudo, tá, gente? Esse é o desafio durante essa mentoria. Tudo que eu falar aqui, vocês têm que dar um jeito de juntar aí na leitura de contexto. Quando vocês estiverem aqui em cima, vocês têm que lembrar, rapaz, isso aqui tá caro. Por quê? Porque lá na aula 1 eu vi que ele veio daqui. E eu só sei que isso aqui tá caro quando o mercado começa, óbvio, a rejeitar topo. Eu não vou adivinhar que ali é topo antes disso. Nestes momentos aqui, que são as chamadas falhas de pullback, você vai juntar o contexto, falar, rapaz, olha que interessante, ó. Se eu olhar aqui para esse mercado aqui, eu estou vendo aqui, pô, aqui se eu for olhar de uma maneira geral, a pancada é vendedora, estou vendo aqui, se eu quiser ter uma ideia aqui de 50%, que o mercado está trabalhando abaixo dos 50% do movimento, eu sei que provavelmente o mercado está desenvolvendo uma força compradora, só que não faz sentido um mercado que está desenvolvendo uma força compradora, ele parar de romper topos. Ficou estranho. E as rejeições de topos e fundos, elas são as operações que a gente antecipa uma lei da teoria de Down. O que é antecipar uma lei da teoria de Down? Pela teoria de Down, o ideal que nós fizéssemos o mercado parou de renovar topo aqui. Opa, ele tem que quebrar a estrutura para eu vender aqui. No 50% do quê? Nesse 50% aqui, ó. Se você fizer esse trade aqui, já tá lindo. Parabéns. Você já gerou um puta de um contexto aqui já. Por quê? Porque você seguiu só que a teoria de Down fala. Mais uma vez, para vocês não esquecerem. Vou apagar tudo aqui. O mercado subiu, parou de renovar topo. Pô, mas a teoria de Down não é suficiente. Ah, mas o mercado rompeu o fundo, mas não é suficiente. Porque isso aqui pode ser só uma busca de liquidez para o mercado subir de novo. Ah, não, mas pera lá, pô. Agora, se o mercado veio aqui numa região de 50%, aqui é venda. Venda de quê? De rompimento ou de rejeição? De rejeição. O mercado não rompe 50%. Ele rejeita 50%. Se você fizer essa venda aqui, parabéns, já tirou 10 já. Mas o que eu estou falando para vocês é que existe a possibilidade de vocês não esperarem essa regra se cumprir na teoria de Down, que é aí que nascem os trades de rejeição de topo e fundo. Você pode até falar para mim, pô, Glauco, não quero fazer essa parada aí não, é meio ilícito isso aí, hein, cara, não mexer com essas coisas não. Mas eu tenho que te ensinar, por mais que você não queira fazer, não tem problema, tá lá na tua caixinha de ferramentas, tá? Se você vai ser usuário, é um problema seu, tá? Então, olha só, quando o mercado vem aqui, que ele não renova topo, ele está fazendo o que a gente chama, né, dentro da análise técnica, ele está fazendo isso aqui, que é uma falha de pullback. Uma falha de pullback. O mercado falhou o pullback. Ou seja, ele não cumpriu o papel de um pullback. O papel de um pullback não é romper ou renovar máximos? Pô, ele não cumpriu. Ele veio aqui embaixo, fez o pullbackzinho e falhou. Errado, tá errado, tá errado. Isso aqui não pode acontecer.
Aonde é que nós vamos achar o nosso ponto de entrada aqui nesta falha de pullback? Porque, óbvio, né? Você só vai começar a identificar uma falha de pullback quando o mercado começar aqui a rejeitar o topo. Nos 5 minutos, vocês concordam que fica muito difícil de identificar isso aqui? Você só vai ver quando o mercado já estiver lá embaixo, nos 5 minutos. É aí que entra 1 minuto na nossa vida. Ó. Vou colocar um círculo aqui e vou jogar para 1 minuto aqui. Ó. A gente se teletransportar lá para janeiro, olha. Cadê você? Aqui. Lá em cima. Aqui. Ó. Quando você olha esta operação aqui no 1 minuto, você identifica justamente o melhor momento para entrar. Porque lá no 5, tu tá vendo que o mercado começou a rejeitar. Só que aqui no 1 minuto, olha o que o mercado faz. Ó. Ele começa a romper fundos de movimento. Rompeu a estrutura no 1 minuto. Este exemplo aqui, talvez ele nem está o mais bonito de todo. Depois a gente vai atrás de outro. Mas serve para a gente olhar também. Porque vai acontecer muito de quando ele rompe essa estrutura aqui de 1 minuto, ele te dá um gatilho de entrada. Aqui até dá para olhar, tá? A gente dá um zoom aqui, você poderia facilmente traçar aqui, ó, uma fibo dessa máxima para essa mínima, né, na estrutura de 1 minuto, e aí você poderia procurar uma venda aqui nessa estrutura. Mas esse aqui nem ficou tão legal, não. Esse aqui nem ficou tão legal, não é o de livro, não. Mas no 1 minuto, ele vai te dar uma clareada muito grande quando o mercado começou lá no ponto zero a rejeitar a estrutura, no 1 minuto. No 5, ele te dá a ideia. 1 minuto, ele te dá a clareza, ele te dá a certeza. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo para vocês. Ó. Esse aqui é legal. Ó, o mercado está descendo. Olha o tamanho dessa queda que o mercado teve. Ó. Só pancada para baixo. Quando ele chega aqui nessa região, olha o que ele faz aqui no 1 minuto. Fundo menor, até aqui tudo bem, né? Até aqui, ó, tudo certo. O mercado está fazendo o que tem que fazer. Topo menor. Topo menor, tudo certo também, né? Nada a desconfiar desse mercado. Agora, quando ele vem aqui, não está estranho? Não rompeu? Não rompeu. Lá nos 5 minutos, isso aqui talvez vai ser só um candle. Não tem como você desconfiar de alguma coisa nos 5 minutos, só por um candle. Mas 1 minuto, ele já te mostra o quê? Opa, não rompeu o fundo. Tudo bem, não vou sair comprando por aqui. Mas quando o mercado faz esse tipo de movimento aqui, ó, ele rompe máximas. Ou seja, tecnicamente, esse mercado falhou o pullback no minuto e ele renovou máximas, e ele voltou aqui no minuto para fazer o quê? Ele foi lá na região de 50%. Então, essa aqui é a rejeição de livro. Na análise técnica, eu vou falar para vocês, mas não vão sair falando isso na arena não, tá, gente? Eu estou falando isso aqui só para vocês saberem, porque senão o pessoal não vai entender. Na análise técnica, quando vocês lerem os livros que eu vou falar para vocês lerem, isso aqui dentro da análise técnica é chamado de ondas ABC. Na teoria de Dow chama-se ondas ABC. O que o mercado faz? O que é esse tal desse ABC? Inclusive aqui no próximo, não sei se vocês já notaram, aqui embaixo tem um A e um C, tá vendo? É justamente que eles criaram isso aqui para marcar esse tipo de onda, né? É como se o mercado fizesse mesmo isso aqui, ó. O mercado vem aqui, ó, faz uma onda A, B e a C, a onda de impulsão. Então, isso aqui dentro da análise técnica é o ABC. O B é sempre o ponto de reversão do mercado. Precisa a gente saber disso? Não, só complica a nossa vida. Não vai mudar nada saber o que é um ABC. Só estou falando para vocês terem uma curiosidade que eu estou contando para vocês, tá? Na prática, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: boas rejeições, elas seguem uma regra. Que regra é essa? Ela tem uma falha de pullback, seguido de um rompimento de estrutura, e, em terceiro lugar, uma rejeição em 50%. Pronto, essa aqui é a regra de ouro. Se vocês deixarem, aí vem o que eu estava falando para vocês, que eu estava me coçando de dar de dica para vocês. Se vocês deixarem, a partir de hoje, vocês todos têm esse hábito, mas se vocês deixarem o gráfico de 1 minuto de vocês lá do ladinho, e vocês tiverem sempre um cuidado de analisar a tendência no 1 minuto, provavelmente vocês vão encontrar muitos trades como esse, de rejeições de topo e fundo. Quando o mercado sobe, ó, lá em cima, lá, mesma coisa, ó. O mercado foi lá em cima, começou a subir, ó, fez um topo,
Opa, fundo menor, rompeu o fundo anterior no minuto. Ó. Esse fundo aqui foi rompido por esse fundo. O mercado voltou, falhou o pullback. Você pega o trade aqui nos 50% que você achar melhor, traça aqui nos 50%. E você entra no trade. Só num minuto. Eu não estou dizendo para vocês entrarem no preço pelo gráfico de 1 minuto, tá? Não confundam as coisas. Eu estou dizendo que 1 minuto, nestes casos, vai ajudar vocês na leitura de contexto. Porque se lá nos 5 minutos você já está desconfiando que o mercado chegou numa região de interesse, lembre que o contexto está sempre na frente. O mercado chegou no prior call, chegou no ajuste, chegou nos 50% que já eram alvo, e ele começou a perder força, vira o teu rostinho aqui por 1 minuto. O que 1 minuto está fazendo? Rapaz, 1 minuto está renovando, é fundo ali, Carol, e não está rompendo todo. Esse mercado tem grandes chances de reverter. Por quê, gente? E na nossa aula de condução de trade, eu vou falar muito isso com vocês. 1 minuto é o melhor indicador que tem no day trade. É o melhor indicador. Não tem indicador melhor que 1 minuto. É ele que vai te antecipar a reversão, é ele que vai te ajudar a fazer preço médio, quando a gente for falar de preço médio. Não tem indicador. Se as pessoas olhassem mais para o gráfico de 1 minuto, elas ficariam menos tempo em trades perdedores. Por quê? Porque a teoria de Down, ela vale por 5 e por 1 minuto. Se o mercado começa a romper uma estrutura num minuto, é porque, pela teoria de Down, ele está dizendo que os vendedores apareceram. Não precisam ter esperança. O que vai me fazer eu ficar num trade desse é meu preço médio. Eu não quero falar aqui porque está lá na nossa aula de condução de trade. Mas o 1 minuto, ele é o melhor indicador que a gente tem para poder tomar decisões em termos de posicionamento de ordem, se o mercado está ali no micromovimento fazendo o que ele tinha para fazer. Então, os trades de rejeições, eles vão sempre seguir essa regrinha aqui, ó. Sempre vai ter que ter uma falha de pullback, sempre vai ter que romper a estrutura anterior e sempre vai ter que rejeitar de preferência nos 50% do movimento. Entendido? Tranquilo? Dúvidas? E aí, óbvio, né? Depois vocês vão pegar o gráfico de vocês, vocês vão falar assim, rapaz, deixa eu passar no gráfico aqui para ver se o que o Glauco está falando faz sentido. E vocês vão ver que isso aqui acontece todo santo dia. Todo santo dia isso aqui acontece. Se a gente pegar o gráfico do dólar de hoje, cadê o gráfico do dólar aqui de hoje? Ó, botar aqui no 1 minuto aqui do dólar. Olha o que aconteceu com o mercado aqui, ó. Vai vendo, se vocês não vão ficar em choque com isso aqui, ó. Desceu, tá, queda insana do dólar hoje, né? Queda insana. O que aconteceu aqui? Por que o mercado não rompeu o fundo? O que aconteceu aqui? Por que o mercado rompeu o topo? Primeira vez do dia inteiro, olha o dólar o dia todo, ó. Olha essa estrutura do dólar aqui do dia todo, ó. Vamos lá, vamos ver quantas vezes? Topo, topo menor, topo menor, topo menor. Isso que eu estou pulando alguns, tá? Podia até fazer mais aqui. Topo sem romper topos anteriores, ó. Em nenhum momento do dia. Por que raio que se ele não está rompendo o topo, esse abençoado aqui rompeu? Teoria de Down. O mercado está vindo uma falha de pullback e de rompimento de estrutura. O que a gente espera? A gente espera um pullback. Eu posso traçar uma fibra aqui nos gatilhos. Ó. Se eu quiser, esse aqui é um gatilho no 1 minuto. E eu procuro um ponto de entrada. Pô, Glauco, aqui não deu certo, não. Eu achei que ficou meio estranho, 50%. Tudo bem, vai para o próximo pullback. Entende? Então, 1 minuto, ele vai te ajudar nesta antecipação para tu gerar contexto. E vamos supor que aqui embaixo, é uma suposição, tá? Vamos supor que aqui embaixo estivesse passando uma regiãozinha de interesse. Pô, cara, isso aqui vai te ajudar pra caramba. Porque tu vai juntar o contexto com o price action. Tu vai juntar as duas coisas para tomar a decisão. Entendeu? Então, isso aqui vai acontecer sempre no gráfico. Aí, vou fechar a aula falando para vocês o que eu talvez falei no começo, mas se não falei, eu vou repetir. A Trader 1K é formada desses 3 tipos de técnica. Ou vocês buscam um padrão de 3 candles, ou vocês buscam regiões de 50%, ou vocês buscam rejeições.
Tem trade que dá para fazer com as 3. Tem trade que é uma rejeição, é um padrão de 3 candles e está ainda no 50 ainda. Acontece. Só que tire esse peso das costas de vocês. Vocês não precisam carregar esse fardo de tentar fazer tudo. Isso não vai fazer de vocês mais lucrativos. É muito melhor no começo você tentar buscar alguma coisa que te deixa mais feliz com um estoque menor. Dentro desse tipo de operacional. Né? E aí, lembrem dos hackzinhos que eu passei na aula para vocês, de traçar os 50% como alvo, e a gente vai ser feliz. Tá? Nas próximas aulas, tem outros assuntos importantes para a gente ver, que vão ser complementares a esse aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu tiro, se alguém ficou com alguma dúvida. Se não, esse era o nosso aula de hoje. Oi. Bota só aquelas anotações do padrão de 3 candles, que eu falta anotar a terceira. Aquela que tu tiveste a corrigir. Que o Carlos falou. Deixa ela aqui. Tá, peraí. Tu sabe que vai ficar gravado, né, Ricardo? Tá querendo atrasar minha cerveja, né, Ricardo? É só a terceira, é só a terceira. Peraí, tô brincando, cara. Pode anotar aí, ó. Ó, tá aqui, ó. Okay. Terceira regra, um teste na mesma direção do Candle 1. Eu tinha anotado errado, o Carlos me corrigiu. É um teste na mesma direção do Candle 1. Pode falar, Fernando, enquanto o Ricardo... Ô, Glauco, só uma dúvida. Tu falaste que todo mundo vai ter acesso à previsão de alvos, né? Também. Na mentoria, vocês vão ter um bônus aí que eu concedi de 3 meses para quem não estava em previsão. Então, se algum de vocês não está na previsão ainda, é só mandar um e-mail para mim, manda o seu e-mail, que eu vou pedir para o pessoal do suporte liberar para vocês lá durante esse período de 3 meses. Aí. Tá, eu não estou, vou te mandar então. Eu só não sei qual é o teu e-mail, mas depois eu te mando um. Agora, para quem tá também, quando vencer o acesso de vocês, pode mandar o e-mail, eu sou lá da mentoria, me dá mais 3 meses aí, você lembra de mim aí, eu peço pro pessoal liberar também. Valeu. Passa o endereço de e-mail para nós depois então, Val, só, por favor. Tá bom. Só me lembre, tá? Porque eu não vou me esquecer, com certeza, mas o que é combinado não é caro. Oi. Deixa eu só tirar aqui uma dúvida, que se calhar agora vai ficar mais... vai clarear um pouco aqui a ideia. Quando eu vejo a previsão de alvos, e principalmente do Nasdaq e do ouro, eu sempre gera uma dúvida quando tu colocas a previsão, o momento certo de entrar. Agora vai ficar mais claro para mim qual é o momento certo de entrar. Eu já errei algumas, não muitas, mas eu já errei algumas dos pontos-alvos. Por exemplo, esta semana mesmo, entrei numa do ouro. E eu errei. Errei porque eu entrei precipitado. Mas agora parece que está a ficar mais claro. Qual é o momento certo de entrar quando tu lanças a previsão? Aula 3. Aula 3 é replay e backtest. Ok. Aí eu vou te falar o momento certo de entrar. Beleza? Aula Beleza. 3 a gente vai falar só sobre isso, onde entrar no gráfico. Beleza? Valeu. Beleza, gente. Então, fiquem à vontade aí depois para assistir a aula novamente. Quando renderizar aqui, eu mando para vocês. Hoje não tem exercício, não tem um exercício nessa aula, mas o exercício que a gente fez gerar contexto, não parem de fazer eles nunca mais na vida de vocês, a não ser que um dia vocês decidam não ser traders mais, mas quando vocês forem traders, continuem gerando contexto. Vai chegar um dia que vai ficar fácil gerar isso na cabeça, vai ser muito fácil. Mas leva um tempo, eu tenho que ser honesto, nem todo mundo consegue fazer isso muito rápido. Tem gente que tem um pouco de dificuldade de guardar algumas coisas, que é melhor ficar no papel mesmo, porque não tem erro, tá? Coloca um papelzinho do lado, vai anotando, porque isso baixa a ansiedade, né, de querer ficar clicando. O mais importante não é você clicar. Clicar realmente é uma frase clichê isso daí, mas é verdade. É 5% do tempo que você vai clicar. 95% do seu tempo você tem que estar gastando ali, cara, analisando o contexto. Porque quando tu der o tiro, não pode ter espaço para erro, não. Então, não se preocupa que você vai clicar, não. Se preocupa em anotar, né, deixar tudo bonitinho. Porque se der problema, tu vai conseguir se olhar no espelho e falar assim, não, pera lá, eu fiz o que eu me comprometi, eu não saí do meu combinado aqui. Agora, se você não faz isso, você entra porque fez uma barra, porque te induziu, porque, sei lá, a sala está dizendo que vai comprar, ou, né,
não é legal, aí você não está se comprometendo contigo mesmo. Então, essa parada de anotar, de gerar contexto, isso é muito forte. No começo é chato de fazer, é complexo, mas isso aí vai te dar um senso de regra muito forte que é importante para o day trade. Tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula, então. Depois eu mando o link da gravação para todos. Fiquem com Deus. Deixa eu parar aqui. Vai liberar hoje o grupo para a gente interagir ou só Na amanhã? terceira aula, a partir da próxima aula, a gente libera o grupo para vocês interagirem. Tá? A partir da próxima aula, tá? Valeu. Beleza? Valeu, gente.